Fala pessoal, o GM Evandro aqui, bora para o nosso vídeo de hoje da série Na Busca do Top 1 do Brasil de partidas rápidas no chess.com, as partidas de 10 minutos. Bora lá, bora começar aqui. Primeiro, dar aquela checada aqui no nosso ranking. Então, estamos aí número 26 com 2.411 de rating. E bora lá começar. Vamos ver o que acontece aqui na nossa partida de hoje. Vamos começar aqui a primeira partida de brancas se enfrentando um jogador aí de 2.366. Vamos jogar aí uma variante do avanço da defesa Caro-Kann. O cara tem a conta desde 2012, então, a princípio, não é suspeito, não é tão suspeito. Vamos jogar aqui com o Bispo D3. Estamos jogando aí a variante Tal contra a defesa Caro-Kann. Até aqui tudo muito teórico, essa ideia de dama 5, ele quer trazer a dama para A6, para assim trocar as damas, pois para o preto é interessante trocar peças. Eu vou rocar pequeno. E agora eu faço A4, que é um lance que não é tão jogado assim na posição. Mais comum é cavalo B3, que é o lance principal, porque aí joga dama A6. Mas esse lance ele tem aqui o seu interesse, porque depois de cavalo B3, dama A6, eu faço dama D1, tem um sacrifício de peão bem interessante na posição. Vamos ver. Bom, ele vai jogar dama 6, é o lance mais óbvio da posição. Mas ele deu uma paradinha para pensar. Ele jogou dama 6, dama D1. É uma posição que eu já joguei 3 vezes em torneios, essa posição. Estamos gastando o repertório aqui, hein? Mas olha só, essa é uma posição bem interessante. Eu joguei essa ideia do A4. E muito provavelmente o cara tá fora da preparação, tá fora do book já, porque esse aqui é o terceiro lance assim mais popular. Então geralmente o pessoal não olha pro terceiro lance mais popular. O pessoal olha ali pro primeiro, pro segundo. Mas ele tá jogando bem, ele não aceitou o sacrifício. Teve uma partida que eu joguei em Praga, que o cara, um mestre feed tomou, aceitou o sacrifício, perdeu rápido a partida. Mas ele jogou cavalo D7, que é o melhor mesmo, para preparar a torre C8, C5. E aí a posição é mais ou menos equilibrada, eu tenho uma vantagenzinha de espaço ali, mas é a melhor forma de jogar mesmo, cavalo D7. Bom, meu adversário está pensando agora como que ele vai seguir. Eu lembro que eu joguei uma partida nessa posição, eu joguei com C3, mas não era o lance o C3. Porque C3 ele tinha uma ideia de C4, B5, cavalo B6. Eu acredito que o lance é tomar e cavalo D4, para assim melhorar o cavalo. Eu acho que é isso. E agora cavalo D4. Porque cavalo toma, tudo bem, ele vai conseguir colocar um cavalinho E4, mas eu tenho uma vantagenzinha de espaço ainda por conta do peão de E5. Mas assim, aquela posição bem próxima do equilíbrio. Eu lembro de ter analisado essa posição um pouco. É, Agora eu não lembro exatamente se é essa a ordem de lances. Enfim, mas eu vi algo semelhante a isso, né? E agora ele tem a KZ4 para o cavalo. E aí provavelmente vou jogar um C3 ou rei G2, torre 1, bispo F4. Vamos desenvolver essas peças, em algum momento ganhar um espaço com A5. Vai ser aquele joguinho posicional, bem lento. E vamos tentar, de alguma forma, aproveitar esse espaço que eu tenho com o peão de E5. Mas posição muito sólida das pretas, muito sólida. Bom, ele jogou aí com dama B6. Nossa, um pouco estranho, porque ele permite A5, né? Com ganho de tempo. Além disso, um P3 parece interessante. Bispo E3, dama B2, cavalo B5, ameacei duplo. Se ele defende esse duplo, torre B1. E dama A2 ainda, né? Vou jogar A5, ganhando um pouquinho de espaço. Não gostei muito do lance dele, esse dama B6, porque A5 é um lance que acredito que melhora a minha posição. Não sei se ele já quer trazer a dama para C7 rápido, mas daí bispo F4, G5 não é uma ameaça, tô tomando de H sempre. E
ganhamos um pouquinho mais de espaço assim na posição. Além disso, quando a dama estiver em C7, ele tem que ficar de olho em lances como cavalo B5, né? Cavalo B5, só que aí dama C6, não está acontecendo nada demais na posição. Eu vou jogar esse bispo F4, vamos super proteger aí o ponto forte, como o Ninzovic faria, né? Então, Ninzovic é o autor do livro O Meu Sistema, é um livro bem clássico, e tem um capítulo que ele comenta sobre essas ideias de super proteção de pontos estrategicamente fortes. E agora? E agora? Eu vou jogar um torre E1, vamos continuar super protegendo o ponto forte, que é o ponto E5. E agora, quando chegar um cavalinho E4, talvez eu possa ter ideias de C4, talvez. Porque C4, se tomar de dama torre C1, ele ainda tem um dama B4. Bom, eu posso cogitar essas ideias. Vamos ver como que ele vai reagir agora, depois do torre 1. Ele tem uma dificuldade que ele precisa, para rocar pequeno, ele vai ter que jogar um G6. E isso acaba enfraquecendo um pouco o rei dele. Então, por isso que não tá tão simples assim para ele jogar. Acho por esse motivo que ele deve estar pensando mais, que ele nunca tá podendo rocar, que eu jogo dama por H5. Mas uma ideia para ele é jogar, por exemplo, cavalo E4 e bispo C5. Aí ele tem que tomar cuidado se eu não vou conseguir abrir a posição. Se eu abrir a posição com C4, ele com o rei no centro, ele pode ter alguns problemas aí pela frente. Bom, o adversário está gastando bastante tempo aqui, o que faz sentido, né? A posição nova. Eu estou jogando rápido porque eu já joguei essa posição algumas vezes, dei um pouco mais de experiência aqui do que ele, provavelmente, né? E ele está gastando bem o tempo. Para uma partida de 10 minutos, ainda tem bastante tempo ali. Só que, olha, já tem uma diferença de 3 minutos. Pode ser que lá na frente isso faça falta ali para ele. Bom, ele jogou agora cavalo D7, de repente, para pressionar esse peão de E5. Aqui eu já considero um lance como cavalo F5. Se toma, E6. Se dama C6, peão toma, dama toma. Bom, é um lance a se considerar já, esse sacrifício, cavalo F5. Porque depois de E6, toma, toma, dama toma. Hum, Torre E5, por exemplo. Ou dama E2. Bom, é que ele vai jogar G6 no próximo, daí nunca mais eu tenho essa ideia. Então, se eu for jogar isso, acredito que tem que ser agora. E cavalo F5, peão toma, E6, dama C6. Toma, dama por D7. Aqui que eu teria que ter um lance mais incisivo, assim, para fazer. Porque dama E2... Dama E2 pode ser, talvez, hein? Dama E2... Deixa eu ver se tem alguma outra ideia. Aqui eu tô bem tentado em fazer esse cavalo F5 seguido de E6, mas ainda não tá tão claro assim para mim que isso vai funcionar. Deixa eu ver. Vamos lá, vai. Não tenho certeza se é o lance ou se eu tô sendo precipitado de fazer isso. Mas deve ter alguma compensação, né? Alguma compensação vai ter. Porque de qualquer forma o peão de D ele fica muito fraco, né? Então, assim, ainda que eu não tenha um ataque direto, o rei dele vai ficar muito exposto.
Porque a variante que eu pensei é assim, peão toma E6. Se dama C6, toma, dama E2. Ele não pode rocar nem pequeno, nem rocar grande. Caramba, jogo E6. E agora eu tenho opções, né? Eu posso tomar em E7, que eu já tenho uma vantagem ali, as casas pretas, toda debilitada. E eu tenho o cavalo D6 também. Cavalo D6 cheque. Peão toma, peão toma. E aí eu fico com aquele peão ali em D6. Interessante também, hein? Vai ter que jogar um dama C6. É... O que é mais forte, hein? Cavalo D6 ou cavalo E7? Eu tô gastando todo o tempo meu aqui, toda a vantagem que eu tinha no tempo, indo embora pensando nisso. Vou jogar cavalo D6. É... Bom, ele precisa jogar um dama C6, dama C4 para defender o peão de D5, senão eu tenho o dama por D5. E talvez dama D4 daí? Dama D4 ou dama D3? Eu tenho um lance meio sujo aqui que pode ser um dama D3, porque se ele rocar a torre por E6, F toma, dama G6, cheque, eu posso tomar uns peões aqui, não tá tão claro se eu vou conseguir dar mate na posição, mas talvez, vai, dama D3. Eu acho que objetivamente falando, dama D4 era melhor. Só que eu pensei, dama D4, roque, bispo H6, E5, torre E5, cavalo E5, dama E5, F6. Eu não tava vendo aqui um ataque na sequência. Isso aqui não é... Caramba, não tá ganho isso? Torre E6, F6, dama G6, aí F8, bispo H6, toma, toma, cheque, aí cheque, é... Ah, caramba, hein? Vamos lá, vamos sacrificar essa torre? Torre por E6. Já que estamos aí, né? Vamos sacrificar a torre inteira. Eu acho que tem compensação aqui. Assim, eu acho que tem um ataque muito forte, na verdade. Se eu caprichar aqui, eu acho que é um ataque decisivo até. Toma, dama G6, rei F8, bispo H6, torre toma, dama toma. E aí, rei F7. Ah, mas aí já leva um dama H7. E aí meio que azedou pra ele, né? Não, eu tenho a impressão que ele tá perdido mesmo. E ali se der cheque, eu tomo tudo em E6. Depois passo a outra torre pro ataque, né? É, tem a sensação que torre por E6 é ganhador. A variante que eu tô vendo é essa, né? Peão toma, dama toma, rei F8. E aí eu pensei em bispo H6, que aí ele vai ter que tomar a toma. E, bom, o que ele vai fazer daí? Porque rei F7 vai levar um dama H7, ou até dama por H5 primeiro. E depois... Ah, se bem que dama H5 ele tem um rei G7.
Rei F8, não tomou. Caramba, esse eu não esperava. Esse eu não esperava mesmo. Acho que torre E7, né? Torre E7 agora é o mais lógico. Coloca a torre na sétima, ele não pode tomar em C2 que cai D7. Se tirar o cavalo, leva a dama D4 já. E aí ele tá perdidaço, né? Bem perdido. Porque aí eu tenho o peão a mais, ataque. Aí já não vai sobreviver, não. Aqui não vai ter jeito. Pô, torre E6, foi massa esse lance, hein? Mas eu joguei o dama D3 na maldade ali já. E ele foi meio inocente, né? Convenhamos. Foi bem inocente ali. Bom, rei G7, se dama D4, rei G8. E vamos trazer a torre para o jogo, torre 1. Ele continua sem poder tirar a dama, porque o cavalo em D7 ele está sempre caindo. E agora eu ameacei lances como torre E6, com a ideia de dama por G6, já dando mate. Além do dama D4 cheque, que é outro lance que entra aí no radar, porque dama D4, rei G8, torre E8. E aí se trocar tudo, tá caindo lá em H8 já. Além disso, eu acho que eu tenho torre por F7 aqui, não é isso? Torre por F7, rei por F7, torre E7. Se rei F6, bispo por G5 é mate. Se rei G8, dama por G6. Se rei F8, bispo H6, dama G6. Então, torre F7, mate. É isso, né? Caramba, tem que sacrificar a torre mesmo nessa partida, né? Então, vamos jogar. Torre é por F7. Tentei sacrificar em E6, ele não quis. Vamos tentar de novo, né? Vamos sacrificar de novo, torre E7, cheque. Tive que sacrificar a torre duas vezes para para conseguir arrematar aí a posição. Agora eu dou cheque. E aí mate, depois com dama por G6. Bonitinha, hein? Bonitinha a partida. Bonitinha essa partida. Vamos fazer a revisão. Será que ele vai me dar algum brilhante aí nessa partida? Vou colocar aqui para a gente fazer a revisão já, então. Caramba, 97,2 e 3 brilhantes. Que isso, hein? Vamos lá ver. Chegamos aí a 2.418 de rating também. Vamos fazer a revisão aqui da partida. E, cara, olha só, você que tá me assistindo aqui, antes dessa revisão, se você tá querendo melhorar no xadrez, o melhor lugar para você fazer isso é lá dentro da Chessflix, que é a nossa escola de xadrez. Então, não é apenas um curso de xadrez, né? Lá você tem acesso a trilhas de treinamento para cada nível de jogo e acesso a dezenas de outros treinamentos. Você tem tudo para você evoluir no jogo de uma forma organizada lá dentro da Chessflix. E para se tornar aluno, basta você entrar para a nossa lista de espera. O link está aqui na descrição do vídeo, no primeiro comentário fixado. Você vai para essa página onde você vê exatamente como que funciona, faz um tour pela plataforma comigo, vê depoimentos de alunos e se for para você, você pode se tornar aluno com uma condição especial por fazer parte da lista de espera, beleza? Então, não deixe passar essa chance e bora lá. Bora fazer a análise dessa nossa partida, que essa aqui foi interessante, hein? Vamos só colocar aqui já para eu não esquecer. Vamos 31 vitórias por enquanto. E vamos começar a revisão. Jogamos aí a nossa variante do avanço contra a Caro-Kann, a variante tal. Posição toda teórica. E joguei aí esse A4, que é um lance bem interessante. Isso aqui eu joguei, na realidade, para jogar na Copa do Mundo, que eu joguei no Azerbaijão. Eu preparei essa linha, no fim eu acabei escolhendo outra, mas eu cheguei a preparar consideravelmente isso. E aí, acho que ano passado, em 3 torneios, eu tive a chance de jogar essa ideia, que tem o sacrifício do peão, né? Basicamente aqui, se ele aceita esse sacrifício, eu vou tomar cavalo C5, dama B6, torre A3. E aí eu tenho duas ameaças, ameaça de torre B3 e ameaça de torre H3. E aí meio que azedou a posição para ele já, depois disso. Mas ele não aceitou, e aí tivemos que ir aos pouquinhos. Tá certo, melhora o cavalo. A5, dama C7. Jogamos bem a partida mesmo. Cavalo D7 e aí está, hein? Cavalo F5, exclama duas. Esse é o lance mesmo, com a ideia de E5 depois. Caramba, sacrifiquei bastante peça, né? Porque
teve esse sacrifício também, eu tinha esquecido. Então eu sacrifiquei um cavalo, ele jogou G6, não aceitou. A ideia do sacrifício é que eu teria um descoberto depois com E6, dama C6 eu tomo. E aí eu tinha analisado essa posição. E a minha ideia era dama E2, justamente. Com vantagem, porque eu estou jogando torre A3, torre E3. E no caso de F6, o peão de D está muito fraco. Olha lá, torre A3, com a ideia de torre E3. Bom, mandamos bem aqui na posição mesmo. Cavalo F5. Aí tomou, ele não entrou nisso. Joguei cavalo D6, era mais preciso cavalo E7, eu fiquei nessa dúvida. E aqui eu fiz um lance malandro, dama D3, justamente com essa ideia de sacrificar a torre em E6. O cara não percebeu, aí sacrificamos. E para finalizar aqui o arremate, o terceiro da partida, torre por F7. E depois mate. Chegamos aí a 2.418, então, e agora estamos em que lugar aqui do ranking? Vamos dar uma confere? Número 22, com 2.418. Bora lá, pessoal, bora lá, vamos ver o que acontece aí nos próximos episódios. Se você tá gostando, se achou legal essa partida de hoje, tá gostando da série, deixa aquele like no vídeo, ele ajuda bastante o canal. Se você ainda não é inscrito, aproveita para se inscrever, pois todos os dias tem vídeos novos por aqui, beleza? Vamos então encerrando e até a próxima.